Boa noite, tudo bem? Vamos agora começar, né, mais um tema do nosso estudo, continuar. E agora a gente vai falar de uma parábola bem interessante, que é a parábola dos 10 talentos. Olha só que coisa interessante. O que será que fala essa parábola? Será que ela está falando de dinheiro? Será que ela está falando de, é, de que a pessoa tem que aprender a investir, né? De juros e etc. Que a pessoa tem que investir, tem que juntar tesouros na terra. Será que é isso que ela está falando? Não, né? Não é isso, né? Essa parábola ela traz uma reflexão de propósito. E você vê que não pode ser dinheiro, até porque Jesus ele fala que a gente não pode juntar tesouros na terra, né? Onde a traça e a ferrugem corroem, né? Então não faz sentido eu juntar tesouros na terra. E outra coisa também que Jesus fala também é que se você for querer acumular dinheiro, fortuna aqui na Terra, você acaba caindo na situação do rico tolo, né? Onde ele, na história que Jesus conta, né, que tem um rico e ele já tem muitos celeiros, já tem uma riqueza enorme, ele não tem mais o que fazer. É um rico assim, tipo é, Bill Gates, o Elon Musk, esses ricão assim que não tem mais o que fazer. A pessoa pode trabalhar, parar de trabalhar hoje, ele vive, morre e ainda sobra dinheiro ainda. Aí o que esse rico faz? Ele fala assim, já que eu não tenho mais o que fazer, eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir tudo que eu tenho e construir coisas maiores, né? E construir celeiros maiores. E aí o que Jesus fala para essa pessoa, né? Para esse rico? Ele fala assim, olha, na história, né, que Jesus está contando, a história do rico tolo. Ele fala: tolo, esta noite, louco, né? Chama de louco. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens? O que dará em troca? Veja. Então a gente tem uma reflexão aqui de propósito de vida. Se fala assim: é, o que é que realmente eu devo fazer nesse mundo? O que realmente eu devo fazer? Porque se eu não devo juntar dinheiro nesse mundo, se eu não devo juntar riqueza nesse mundo, o que é que eu devo fazer, né? Então é uma coisa bem interessante. E essa parábola ela toca um pouco nesse tema. Então vamos ler essa parábola dos 10 talentos e aí você já vê que talentos aqui nesse caso não quer dizer dinheiro, né? Porque não faria sentido com o que Jesus falou. Então a gente vai ler e vai entender um pouquinho dessa parábola. Eu gosto bastante dessa parábola porque ela toca nesse tema de propósito de vida e que é bem interessante. Vamos lá, vamos começar a ler aqui. Eu vou puxar o texto aqui pra gente, para facilitar, pra gente ler junto. Só um minutinho. Isso aqui. Maravilha. Deixa eu colocar aqui. Agora vamos acompanhar. Então aqui tá com uma tradução diferente aqui no programinha aqui, no título, né? A parábola do dinheiro investido, mas na verdade é a parábola dos 10 talentos, né? E aqui vamos ler ela e depois a gente volta fazendo aquela reflexão que como no vídeo anterior. Vamos lá. Porque isto é também, porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Veja que esse senhor aqui, nesse ponto, ele não deu 5 talentos para uma pessoa que não seria capaz de gerir 5 talentos. Ele deu 5 talentos para uma pessoa com capacidade de fazer uma gestão, de cuidar desses 5 talentos. Então ele não foi ali, não foi injusto, né? Ele deu segundo a capacidade, ou seja, a pessoa é capaz de fazer aquilo, então toma aqui 5 talentos que você é capaz de gerir 5 talentos. Então é bem importante a gente entender isso aqui. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma, da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor.
E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se e o que recebera 5 talentos trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. E disse o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, vamos voltar um pouquinho aqui e vamos refletir nessa parábola, né? A primeira coisa que a gente entende aqui é que a gente tem é, 3 servos e um com uma capacidade maior do que o outro, né? Um tem 5, o outro tem 2 e outro tem 1. Então a gente vê que os servos de capacidade 5 e 2, eles tiveram a mesma atitude. Ou seja, o que tem 2, vamos pegar aqui o que tem 2. O que tem 2, ele tem o quê? Um pouco a mais daquele do com 1, certo? E esse servo aqui, o que tem 2, olha só que interessante. Esse servo aqui que tem 2 aqui, ele foi e granjeou outros dois talentos, né? Aqui, ó, e chegando que tinha 2, disse o Senhor: entregaste-me 2, eis aqui o que ganhei outros 2 talentos. O que você vê em comum com esses 2 servos, de 5 e de 2? O que você vê em comum é o seguinte: olha só, esses 2 servos, tanto o de 5, eles ganharam esses 5 talentos, os 5 talentos, ganhou 2, mas ambos agiram de forma corajosa. Ou seja, eles queriam agradar o seu senhor. E quando eles tiveram a oportunidade e aquilo que eles ganharam, eles tiveram em grande estima, eles foram e granjearam, negociaram esses talentos, colocaram esses talentos para trabalhar, né? Quando a gente é, no mundo do dinheiro, né? Quando você guarda o dinheiro, você está fazendo uma coisa ruim, né? Porque você tem que o ideal é que você coloque o dinheiro para trabalhar. Você invista numa empresa para que crie empresa, crie emprego, então você coloca o dinheiro para trabalhar. Só que para você fazer isso no mundo real de finanças, você precisa ser uma pessoa ousada. Você precisa ser uma pessoa que arrisca, né? Porque se você pegar seu dinheiro e guardou, você está com o dinheiro guardado. Agora, se você não vai ter mais nada daquilo. Mas quando você pega o seu dinheiro e você investe numa empresa, aquela empresa ela pode dar tanto lucro ou ela pode dar prejuízo. Então você tem que arriscar, você tem que ser ousado, você tem que ter um espírito empreendedor, né? Para que você consiga ter um rendimento. Nesse caso aqui, quando Jesus ele fala para ver esses 2 servos, ele vê da mesma forma. Ele vê os servos, esses 2 servos, eles agiram de forma ousadas, eles agiram de forma corajosa e eles não tiveram medo de perder esses talentos.
Pelo contrário, eles tiveram vontade de aumentar esses talentos, negociando esses talentos, sem, sem se preocupar é, com a questão da perda dos talentos. Por quê? Porque eles tinham a capacidade de negociar esses talentos. Como a gente viu lá, que o Senhor ele não foi injusto, ele deu cada um segundo a sua capacidade. Então aquele que ganhou 2 talentos, ele não tinha capacidade de negociar 5 talentos. Porém, o Senhor dele deu apenas 2, mas com 2 ele conseguia negociar. Era o limite que ele tinha, né? E eu vou já daqui a pouco explicar o que são esses talentos e aí vocês vão entender melhor. E aí o que acontece? Só quando chegam no que tem 1 talento, olha só que coisa. Esse aqui é interessante porque esse de 1 talento aqui, se você for ver, quem olha pensa que o Senhor é mau, que o Senhor é duro, né? Mas pensa bem, vamos ler a parte do que tem 1 talento. Veja que coisa triste esse daqui, ó. No verso 24 aqui, ele fala assim, ó, mas chegando também o que receberá 1 talento, diz, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro. Veja que esse servo aqui, ele já chega dando desculpa. Ele já chega já falando que é porque ele conhecia. Olha a soberba desse servo, né? Primeiro ele já chega numa soberba, né, numa presunção, falando, eu te conheço, sei que você é duro. Olha que coisa, já se justificando. E aí ele fala, e aí ele fala assim, que fala que o Senhor dele é injusto ainda, porque ele ainda fala que ele é um homem que duro, que ceifa onde não semeia, ajunta onde não espalha. Olha isso. Então ele está praticamente falando que o fato dele não negociar o talento dele é por culpa do Senhor dele. Ele fala, e atemorizado, veja aqui, ó, e atemorizado. Então a culpa, ele está falando que é do Senhor dele, por ser duro, ser injusto, e aí ele fica atemorizado. E aí, por causa desse temor, ele foi lá e escondeu o talento. Então, além dele não negociar, de ser um servo preguiçoso, incompetente, ele é, é, colocou a culpa no Senhor dele. Olha que coisa. Então, quando você olha isso daqui, parece que o Senhor é duro, parece que o Senhor é injusto. Mas esse servo aqui, ele está sendo, é, ele foi negligente e ainda quis ainda se justificar falando que o fato da negligência dele é culpa do Senhor dele. Olha que coisa tremenda, né? Esse servo, como que esse servo tentou se vitimizar, se colocar na posição de vítima para poder justificar o seu erro. Quantas pessoas não fazem isso, né? Hoje em dia o que mais tem é a gente se colocando na posição de vítima, né? Para não assumir o que? Responsabilidades. Então esse servo aqui, ele não quis assumir responsabilidade. Olha que coisa interessante. Então vamos continuar lendo aqui. Aí ele fala assim, ó. E aí, no verso 26, né? Aí ele fala no verso 25, aí atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Lembra da comparação do finanças? Que a pessoa ela guarda, então o que acontece? Aquele dinheiro dela, ela não aumenta. Por quê? Porque ela não quis se colocar em risco. Ela quis ficar o quê? Acomodada, né? Ela não quis assumir nenhuma responsabilidade de nenhum risco de perder esse dinheiro. Então, no mundo de finanças, a pessoa vai lá e apenas guarda o dinheiro. E só que aí, olha só que interessante aqui. Então, ele colocou a culpa no Senhor, foi negligente e não quis assumir a responsabilidade de. Ele tinha a capacidade de negociar, de negociar mais um, mas ele não fez. E como ele tinha capacidade, então não foi por falta não foi por falta de capacidade, mas sim foi por negligência. Por isso que o Senhor fala que ele foi negligente. Por quê? Porque ele sabia que ele conseguiria negociar mais um. Porque ele tinha capacidade para negociar mais um, mas não fez. Por quê? Porque foi preguiçoso e negligente. E ainda quis colocar ainda a culpa no Senhor dele de não fazer aquilo que era de responsabilidade dele, né? E olha só que coisa interessante. Respondendo, porém, o seu senhor disse: de mal e negligente servo, sabes que eu não sei e onde não semei. Aqui é interessante, porque aqui a pessoa pode entender
que o Senhor está concordando, né? Só que o que acontece aqui? O Senhor está é, o Senhor está pegando o servo, julgando o servo ali pelas próprias palavras deles. Ué, se você sabe que que eu ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalho, por que então você não pegou o meu talento que eu te entreguei e entregou aos banqueiros? É isso que está falando, ó, respondendo o verso 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mal e negligente servo, sabes que ceifo não semeei, que ajunto onde não espalhei. No verso 27. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Veja, que coisa espetacular aqui. Então, esse servo aqui, pelas próprias palavras dele, ele foi condenado. Porque se ele sabe, se ele julgava o senhor dele dessa forma tão injusta, por que então ele não agiu de uma forma que não fosse condenado, né? Então, pelas próprias palavras do servo, ele foi condenado. Então, é importante perceber aqui essa questão dessa negligência desse servo. Agora, a gente está falando aqui, só que essa questão dos talentos aqui, ela não fala, não é a respeito de dinheiro. O que são esses talentos que são entregues para as pessoas e que Jesus dá? Porque, ó, pensa bem, pensa aqui comigo agora. Eu vou até mudar aqui, eu vou até trazer meu rosto aqui. Pensa comigo agora, vamos lá. Se Jesus, ele fala para você não ajuntar tesouros na terra, se dinheiro para Jesus ele considera como loucura, e a pessoa que tem muito dinheiro fica correndo atrás do dinheiro, ele chama de louco. Então pensa bem, o que seria então esses talentos? O que Jesus está falando aqui? Vamos lá, vamos descobrir o que é. Agora eu vou puxar aqui a tela e a gente vai lá para Efésios capítulo 4, para a gente entender do que nós estamos falando. Olha só, Efésios capítulo 4, no verso, deixa eu pegar aqui, a partir do verso 7. Aqui, no verso 7 aqui. Aqui, ó. Maravilha. Então, o que a gente consegue visualizar aqui? Olha que coisa interessante, ó. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Veja aqui que isso é interessante. A graça foi dada segundo a medida do dom de Cristo, ou seja, a medida do dom, a capacidade de cada servo. Olha isso. Pelo que diz, subindo ao alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens e deu talentos aos homens. Quem deu? Cristo. Quem subiu ao alto? Cristo. Certo? Então, quem que foi que ele deu aos homens? Deu dons, ou seja, deu talentos. Agora, olha só que coisa interessante. Ora isto, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, ou seja, Cristo, né? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aí vamos continuar lendo. E ele mesmo deu uns o quê? Deu uns dons, né, talentos para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelista, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. É espetacular esse texto, né? Vamos ler devagarzinho. Agora vamos ler devagarzinho aqui, ó, pra gente entender. Agora vamos pegar a parábola que a gente acabou de ler e vamos entender isso aqui. Então, os talentos que Jesus está falando lá na parábola lá na parábola dos 10 talentos, os talentos que Jesus está se referindo são esses dons que ele dá aos servos dele, aos servos que recebem esses dons, né, de apóstolos, profetas, evangelistas. E aí,
e é segundo a medida do dom de Cristo, ou seja, segundo a capacidade de cada servo, né? E aí, esses servos, eles têm que fazer o que com esses talentos que eles recebem, com esses dons que eles recebem? Eles têm que granjear. O que é? Ele tem que negociar, ele tem que passar, usar esse dom para poder trazer para Cristo almas, trazer para a igreja o aperfeiçoamento dos santos. Então, esses dons que são dados para essas pessoas é para o aperfeiçoamento dos santos. Olha que coisa interessante. Então, o dom, e agora eu vou puxar um pouquinho aqui, que eu quero falar com vocês agora sobre dom. Vamos lá. O dom é para aperfeiçoar um santo, é para aperfeiçoar uma pessoa em Cristo. Ou seja, o dom não é para você cantar música gospel para o mundo. Não é isso daí. Esse mundo gospel, por exemplo, ele já é de Satanás. Ah, vou cantar música para Jesus. Vai cantar música para Jesus e vai entregar a alma para o diabo. Esse meio gospel, ele é satânico. Já, então, esse tipo de dom não é desse tipo de dom que Jesus está falando. Ah, eu tenho o dom de, de orar em línguas estranhas. Ah, maravilha, você tem o dom de orar em línguas estranhas, tudo bem. E esse dom edifica alguém? Esse dom, ele edifica alguma pessoa a se tornar santificada? Ele edifica algum irmão para ele se tornar edificado, a ter entendimento de Deus, a ter conhecimento do Filho de Deus? Esse dom de orar em línguas estranhas, ele edifica de fato alguém? Pensa comigo, eu não estou falando que é de Deus, demônio, estou só querendo te colocar aqui para você refletir e ter discernimento, para você não ser nércio, para você não ser uma pessoa insensata, mas ser sóbrio, para você não ser menino, mas para você ser uma pessoa que seja sensata e sóbria diante de Deus. Então, Deus não é bagunça, Deus não é negócio de você ficar gritando, pulando, se arrastejando no chão, isso não tem nada a ver com Deus. Esses dons e talentos, eles são específicos para que você ajude no aperfeiçoamento dos santos. O que é o aperfeiçoamento? É que quando a pessoa ela se converte, né, ela conhece a Cristo, ela precisa que alguém ensine. Assim como eu estou explicando aqui, né, ensinando. Ela precisa que alguém oriente, né, os primeiros passos, os primeiros rudimentos. E essa pessoa, o que vai acontecer? Ela vai ser aperfeiçoada, porque ela ainda tem muitos hábitos ainda da vida pregressa, ela ainda tem muita conduta que não é de acordo com o evangelho. Por quê? Porque ela ainda vai aprender, ela ainda vai dar os primeiros passos delas e ela vai começar ali a se alinhar de acordo com o evangelho. Então não é que a pessoa converteu, pum, já é já está aqui, já passou para o outro lado, já mudou a forma de vida dela, já o que ela fazia antes não faz mais. Não, não é isso. Ela vai fazer ela vai por uma forma gradual, ela vai adquirindo conhecimento de Cristo, ela vai sendo revestida de Cristo, vai mudando a mente dela vai sendo possuída por Cristo e ela vai mudando os hábitos dela, as atitudes, as ações, e assim ela vai sendo o que? Aperfeiçoada. E aperfeiçoada até para onde, né? Vamos voltar aqui no texto. Olha lá. Querendo, no verso 12, né? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, olha só, para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja, né? Porque Cristo é o cabeça da igreja e a igreja é o corpo de Cristo. Então, e nós somos o que? Membros do corpo de Cristo, certo? Então aqui é para edificação, ou seja, para evolução, para a melhoria, né? O aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Até que, olha só, até que cheguemos à unidade da fé. O que é a unidade da fé? É todo mundo ter o mesmo entendimento.
de Cristo e do Evangelho. Então, não é para ter toda essa divisória que existe hoje. Cada um segue do jeito que quer, tem 1 milhão de instituições com nomes diferentes, cada uma com um detalhezinho ou outro diferente. Isso é unidade? Isso não é unidade, isso é divisão, né? E a ideia aqui do Evangelho é que todos nós cheguemos à unidade da fé. Então, todas essas divisões, assim, isso daí não faz muito sentido. A ideia é que todo mundo é, seja uma unidade. Que unidade é essa? Cristo. Que todos nós tenhamos o entendimento que de Cristo. Quer ver? Ó, vamos continuar lendo, ó, no verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Então esse negócio de não ser perfeito, não, somos imperfeitos mesmo, a carne é fraca, foge disso, isso aí é cilada de Satanás. A ideia aqui é que você olhe mesmo para Cristo e você busque esse conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. Veja que o conhecimento que você tem que ter de Cristo é assim gigantesco, gente. Olha só, e aqui eu quero chamar uma atenção aqui, que tem muita gente que conhece Moisés de cabo a rabo, conhece Salomão, conhece a vida de Ruth, conhece a vida de Jó. Jó acho que é o que eu mais ouço. As pessoas conhecem a vida de Jó, assim, até a história de Jó. Vamos falar a história de Jó, né? Mas não conhece a vida de Cristo. O que está acontecendo aqui? A pessoa está deixando a coisa mais importante para a alma dela, que é o conhecimento de Cristo. Porque sem o conhecimento de Cristo, sem o conhecimento da estatura completa de Cristo, a pessoa não conhece o que? O Filho de Deus. Olha só que coisa interessante, a pessoa não tem conhecimento do Filho de Deus. E se a pessoa não tem conhecimento do Filho de Deus, ela não tem o que? A unidade da fé. E aí é por isso que você vê tantas instituições com temas diferentes. Por quê? Porque elas não têm conhecimento do Filho de Deus. Ó, eu acho assim, eu acho que é impossível uma pessoa conhecer Jesus Cristo, o Filho de Deus, outra pessoa também conhecer Jesus Cristo, Filho de Deus, e terem pensamentos diferentes. Eu acho impossível. Não tem como. Sabe por que não tem como? Porque a mente é de Cristo, é uma mente. A forma de você analisar e julgar as coisas são conforme Cristo. Porque você pensa de acordo com o Evangelho, de acordo com o que Cristo te ensinou. Se essas pessoas elas têm esse mesmo conhecimento, muito difícil elas terem uma fé dividida. É muito difícil. É impossível, na verdade. E o que acontece? Por quê? Porque Jesus é um em todos. Porque uma vez que todos nós temos o mesmo entendimento de Cristo, a unidade da fé, é o que? É Cristo em todos. Então, apesar de sermos muitos, somos um. Somos uma unidade. Por que somos unidade? Porque todos nós temos o mesmo entendimento, temos o mesmo discernimento, temos o mesmo espírito. E é por isso que as pessoas elas têm o mesmo espírito, né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ou seja, o entendimento de Deus, para que elas sejam reconhecidas, né, como filho de Deus. E olha só, vamos ler o 14, porque é espetacular, né? Olha isso aqui, ó. Então, tudo isso para que não sejamos mais meninos inconstantes. Olha o que eu estava falando para você não ser menino, ó. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Tá aí o que eu acabei de falar, o motivo de terem tantas instituições. Tá vendo porque tem muitas instituições? Porque tem 1 milhão de instituições?
Por que tem? Porque são tudo o quê? Meninos inconstantes, que são levados em roda de todo o vento de doutrina. O que é a doutrina aqui que eles estão falando aqui? É a doutrina de Cristo? Não, é a doutrina dos demônios. Cada igreja tem sua doutrina, mas ninguém tem a doutrina de Cristo. Então, gente, não pode ser menino. Não dá para ser menino. Se você for menino, você vai cair nessas rodas de, de, de doutrina, você vai cair nesses ventos de doutrina e vai ser enganado. Então o que nós temos que fazer? Verso 15. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É Cristo. Você vê que o foco é Jesus Cristo. Não vai ler outra coisa, não vai perder tempo em outra coisa. O foco é Jesus Cristo. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Está aqui o motivo de porque você tem que garinhar os seus talentos e qual que é o propósito de vida que você tem que ter. Então, qual que é o propósito de vida que nós temos que ter? Se não é ajuntar tesouros na terra, se não é, ficar querendo correr atrás do dinheiro, é sim pegar esses talentos que nos são dados por Cristo e fazer desses talentos frutos, né? Ajudando as pessoas a entenderem a Cristo, aperfeiçoando esses santos no conhecimento de Cristo. Então não é para você sair aí falando em língua, cantando, sendo que isso não edifica ninguém. Isso daí não edifica. Agora, se você falar em língua e ou se você falar em línguas estranhas e você interpretar essas línguas e edificar a vida de uma pessoa, aí é diferente, né? Mas raramente eu vejo alguém interpretando. E muito mais raramente eu vejo alguém colocando uma palavra que edifica a vida da pessoa. Porque edificar a vida de alguém é quando você mostra o evangelho e essa pessoa ela é transformada pelo evangelho. Agora, uma pessoa que ela recebe uma palavra de um profeta e na emoção e a pessoa ela ela fica feliz, chora, isso não quer dizer nada, gente. Isso daí eu vou até mudar aqui, vou trazer aqui vou vir aqui para frente para falar com vocês. Isso daí é emoção, isso daí é sentimento. Deus não é isso, tá? Deus não é emoção. Deus é entendimento, é caridade, Deus é espírito, Deus não é bagunça, Deus não é você ficar pulando, Deus não é ficar se arrastando no chão, não é nada disso. Não é ficar gritando. Não seja nércio, não seja menino, né? Deus não é menino, né? Tá vendo aqui, ó? Não seja menino, não fica andando em vento de doutrina. Então, presta atenção na verdade, na caridade de Deus, na palavra de Jesus Cristo, no exemplo de Cristo e dos apóstolos. E aí você vai começar a entender que tem muita instituição aí que está sendo um menino seguindo aí vento em toda como que é em vento de doutrina, né? Vamos ver aqui, ó, em roda por todo vento de doutrina. Então não sejamos dessa forma, né? Vamos prestar atenção, vamos não vamos ser ventres preguiçosos e negligentes igual o servo que ganhou um talento e um talento não conseguiu negociar, né? Não podemos ser igual esse servo negligente. Temos que negociar, temos que buscar aqui o entendimento e não sermos preguiçosos, né? Achar que Deus é duro e que Deus, se eu não fizer isso, Deus vai me castigar, então é melhor eu não fazer, ficar quieto, eu não vou fazer nada. Não, você tem que fazer, você tem que ser transformado, você tem que buscar aperfeiçoamento, você tem que melhorar todo dia. Você não pode achar que recebeu o evangelho, agora eu vou ficar aqui.
Não, você precisa ser aperfeiçoado. Até mesmo nós, não é? Nós temos que ser aperfeiçoados todos os dias. Como que vamos chegar à perfeição de Cristo se a gente não for aperfeiçoado? Nós temos que ser aperfeiçoados todos os dias. Temos que ler o Evangelho todos os dias. Temos que vigiar todos os dias, né? Então precisamos sim é, é, olhar com carinho essa parábola e saber que temos que granjear nossos talentos e não podemos ser um servo negligente. Não podemos ser meninos, né? Então, tá bom? Espero que tenha ficado claro essa parábola, uma parábola muito interessante e gostosa de conversar, não é mesmo? Então, até mais, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.